Estamos começando o podcast do Fórmula do Samba. Pezinho, nós chegamos ao 11º episódio. E essa aqui é uma mesa de respeito. É uma mesa com experiência, Pezinho. Respeita o número baixo, né, mano? Respeita o número baixo. Eu sou Dario Luquezzi, cofundador do Fórmula do Samba, juntamente com o Pezinho. E, Pezinho, eu quero apresentar aos nossos convidados o seguinte. Quem nunca ouviu falar em ADPM? Quem nunca ouviu falar nos melhores do ano? Quem nunca ouviu falar dos grandes movimentos das escolas de samba, onde vinham aqueles artistas do Rio de Janeiro fazer show aqui em São Paulo? Um dos pioneiros desse movimento de rua de São Paulo, Pelé Problema. Foi muito citado e muito pedido pela galera. Pelé, muito obrigado por ter vindo aí comparecer. É um prazer estar aqui. Quando chama para falar de samba, a gente está sempre presente e debatendo, porque eu acho que é muito legal. A gente se preocupa muito com o nosso movimento, com o nosso trabalho. Enfim, é muito legal estar aqui. É um prazer. Prazer é nosso, Pelé, e a gente está também com um dos grandes organizadores de bailes que São Paulo já teve. Olha só que interessante, o meu irmão, ele é um pouquinho mais velho do que eu, curtia os bailes, e eu falei para ele, você conhece o Luizão, que vai vir aqui? Olha o que ele me respondeu. Meu Deus, foi o cara que mudou a história da música em São Paulo. Luizão, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Satisfação imensa, Dario. Abraço, Pelé. Estamos aqui juntos. Pezinho. Nós, isso. Legal. Inclusive, eu ouvi vocês falando aí já de 11 edições. Poxa, e os nomes só peso, né? Só peso, Só peso. Graças a Deus, né, que a gente tem esse time aí, né? De sobra. A gente tem esse time de sobra aí já. E tem, eu acho que dá pra gravar aí com muita gente, hein? Estamos aí. Vamos embora. Pezinho, eu queria que você falasse, antes de a gente começar, de eu explicar como é que vai funcionar, falasse um pouquinho desses dois, do porquê que você escolheu eles estar aqui nessa mesa. Fala um pouquinho. O Pelé tem uma gratidão muito grande pelo Pelé. Primeiro porque o Pelé é um dos pioneiros mesmo de festa de rua, quadra de escola de samba. Eu frequentei festas do Pelé. Eu ia lá, tava lá junto com a galera assistindo o grupo Pirraça, Zeca Pagodinho. A primeira vez que eu pude ver foi numa festa do Pelé Problema. E o Pelé me ajudou, fiz os melhores do ano e tal. E não poderia nunca deixar de convidar o Pelé para estar nessa mesa, para falar de tudo que ele fez pelo samba, que eu acho que ele merece, mesmo, infelizmente, algumas pessoas não reconhecendo. E o Luizão, troquei uma ideia com o Pelé e tal. Ele falou, cara, o Luizão seria o cara ideal para estar na mesa com a gente, porque é um cara que é o seguinte, tem a visão da rua, é um cara que no final de semana fazia 16 bailes. Então, a gente tá aqui recheado de informações valiosas para quem vai assistir esse podcast, com certeza. Eu acho o seguinte, que a vida da gente é um círculo, né? E nesse círculo tem pessoas que você não pode esquecer. Eu aprendi muito com o Luizão, muito. O que eu sei dentro da rua, as estratégias que a gente fazia, fizemos muitas coisas juntos e eu aprendi muito. Eu sou um cara que observo, não cheguei aqui à toa, vendo as pessoas. Ninguém cria nada, a gente copia. E aí você vai nos mestres. Vai né? adaptando. Então é uma questão de honra, assim, eu até comentei com o Pezinho, eu falei... eu conheço várias pessoas do nosso meio, mas é um cara que eu respeito muito, mas muito. Qualquer lugar que ele está, ele sabe que é bem tratado comigo, porque é um respeito que a gente tem um pelo outro, ambos pelo outro, respeito de trabalho. Muito bacana. Pezinho, os bastidores já foi uma aula, né? A gente está aqui no estúdio conversando, já foi uma aula. Esse podcast ele vai funcionar da seguinte forma. A gente separou nessa caneca 5 tópicos referentes ao trabalho de vocês, ao samba e etc. Nessa outra caneca a gente tem o nome de vocês. Eu vou tirar um tópico e vou tirar um nome. O nome que eu tirar vai iniciar a explanação desse tópico, depois a gente vem discutindo em cima como é que vai funcionar. E a gente tem, normalmente, um 6º tópico que a gente deixa no centro da mesa, que é um tópico com uma discussão bastante interessante, que no final o Pezinho vai abrir esse tópico para a gente poder finalizar o nosso podcast. Vamos começar? Vamos embora. Importante, a gente tem 10 minutos para cada tópico
E sempre avisando, né, Pezinho? Os convidados, eles não sabem o que a gente tem nessa caneca, certo? Às vezes alguns ficam com medo e tal, mas é tudo em prol do aprendizado. Os caras aqui não tem medo, não. Eu tô com medo deles, tá louco? Então vamos lá pro primeiro tópico aqui do nosso podcast, recebendo hoje Luizão e o Pelé Problema. Como um grande organizador de eventos, o que você acha que não poderia faltar em um artista de samba? Eu vou tirar um nome e essa pessoa vai dar o início à explanação. Pelé Problema. Eu acho que, como a gente trabalha com samba, hoje você tem uma coisa prioritária para o samba, que é uma dificuldade que a gente tinha lá atrás, que é um som. O som. Uma coisa que não pode faltar é o som bom para você mostrar o seu trabalho, entendeu? Então o som é a prioridade do show. O cara, eu quero luz, eu quero camarim, eu quero não sei o que. Não, o som é a primeira coisa. A luz você vai para depois. Então o som é o primordial para um grande show, para um show. Que é onde um artista mostra o trabalho dele, né? E aí, Luizão, o que você acha? Sim, certíssimo, Pelé. Tem umas coisas assim que a gente... Essa coisa de qualidade, está falando da qualidade do som, porque é a nossa base de trabalho, né? E a gente lembra, inclusive, que a gente pode... Nós temos condições de falar de som, porque essa coisa de chic show e essa coisa de Pelé Problema, a gente tem essa coisa assim de ter essa visão, porque a gente bastou lá atrás com esse lance. Essa coisa de som, nossa, é tudo, né? É tudo. Você vê que com som você faz na praia, na rua, qualquer quebrada, você mete som e põe todo mundo para cantar. Tem som, não tem festa. Então é a base, tá? Quando o Pelé fala do som, o cara dá. É a base de tudo, tá? É a base para se começar. Aí vem o lado de qualificação. Esse lance de qualidade, de som, para segurar a quantidade grande de público. Porque a gente vem lá de trás, quando o cara estava lá, tá com falante pequeno, com dificuldade, tinha que juntar para lá e para cá. Com falantinho. Se você. Eu posso te contar um fato que ilustra o seguinte: nós fizemos um baile aí, o primeiro da Chic Show no Palmeiras, tinha muita gente. E o som era médio. E na hora que o Benjor começou a cantar, eu me lembro que eu tive que ir a um microfone e falar: galera, para de falar, que senão não dá para ouvir o show. Você imagina quando foi isso? O primeiro. E o som era legal. O som era legal, mas vivências e a importância do que ele disse. Tá? Você vê que, de repente, se não tem uma experiência, se não tem um som razoável, hoje em dia você perde uma apresentação com uma quantidade grande de público, que é tudo que o produtor corre atrás, e o artista também no palco. Ele não vai conseguir se fazer como artista e você não vai conseguir realizar o evento. Então, acredito que realmente... Fica um buraco muito grande se você não tiver um bom som. E isso eu aprendi também no Palmeiras, tá? Eu ia em quase todas as festas no Palmeiras e eles eram chato. Trabalhar com esses caras era embaçado. Você ia nos negócios dele, era complicado, muito chato. E a gente se preocupava com isso, e aí você vai aprendendo, você vai no local. E nessa época eu só curtia. Eu ia no São Paulo Chic, a qualidade musical deles lá era fantástica, cara. Você fica de olho, aprendendo. Aí você vai numa DPM, 30 mil eu cheguei a colocar lá. Nossa. Como é que faz para você estar lá na frente e o som batendo lá do outro lado? Na DPM tinha que pôr um delay, pra você ter uma base. Caramba. E você acha, entendeu? Porque você acha não tinha sistema que aguentava bater até lá na frente. E caixa. Quer dizer, aí você vai para a experiência. O mesmo cara que fazia o Palmeiras para ele, que era o Zé Negão, fazia DPM para mim. Então você tem que estar sempre... Isso é uma... Porque o que acontece? Você valoriza o público, ele está lá no fim que não tem jeito dele estar na frente. Como é que eu posso... 30 mil pessoas, 30 mil pessoas, não tem jeito. Entendeu? 20 mil que era o Palmeiras que eles colocavam, era a mesma coisa, não tem saída.
entendeu? O cara tem que ouvir o que tá, a mesma qualidade o cara tá ouvindo lá na frente. E aí você valoriza o artista e você valoriza o público, entendeu? É por isso que você chega em algum lugar com esse tipo de preocupação. E você acha, Pelé, que essa exigência, você acha que se perdeu um pouco isso? Eles estão exigindo coisas a mais, que nem você falou no começo do camarim, não sei o quê. O produtor viaja, né? Viaja, entendeu? E não dou nem muita atenção não para produtor, entendeu? Ou é do meu jeito ou não é. Eu digo para eles normalmente, você vai cancelar o show? Quero ver você cancelar o show. Você tem peito para cancelar o cachê pago? Entendeu? Então eu não discuto muito com o produtor, não dou muita trela, sabe? Assim, eu não dou muita audiência mesmo não em relação ao artista, entendeu? Assim, quando você pega um artista que é muito chato, a gente procura não fazer, entendeu? Você evita, sabe? Não vou ficar se aborrecendo, entendeu? Quando você chega numa certa idade, que é o que a gente acontece, eu vou fazer 50, eu tenho 59, vou fazer 60 anos. Eu estou no meio há 35, trabalhando, fora o tempo que eu curtia, entendeu? Eu ia nos bailes da Chic Show, tinha 15 anos de idade, entendeu? Sempre fui grande, entendeu? Desenvolvia, joguei bola, então você tem um tempo de rua, né? E nesse tempo de rua você aprende, entendeu? Você vê, você vai acompanhando. É engraçado, às vezes você está num caminho e a tendência vai te levando sem querer e você entra e aí você não sai mais. Eu não consigo sair mais do meu meio. E você concorda, Pezinho? Lógico, você vai discordar, né? Concordo, mas eu queria aproveitar que o Pelé tá aqui, que o Pelé falasse também sobre a questão artística, né? Porque o Pelé conhece os caras mesmo da época que os caras não tinham nem como vir para São Paulo, o Pelé trazia Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal e artístico, Pelé. O que você acha? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em achar artistas novos, né? O que o cara que hoje, o cara de hoje que quer ser artista, o que falta nele? No que você viu nos artistas que são consagrados do samba? A qualidade mudou muito, né? Assim, a gente fica chateado por causa de falta de qualidade dentro do mercado. Com essa existência hoje de funk, que a gente tem uma ligação muito forte entre se você analisar, o futebol e o samba, eles carregam juntos, entendeu? Eles vêm tudo da periferia, entendeu? E aí a periferia evacuou um pouco pro funk, porque, por exemplo, você pega um moleque de 15 anos, ele grava um funk, ele pega o celular aqui, ele faz uma batida aqui assim, ó, e ele grava, e ele gravou ele aqui, ó, e se ele acertou na música, na batida dele, ele já virou artista. E aí, para você gravar um disco de samba, essa estrutura toda que você tem aí hoje. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso, entendeu? Então você tem dificuldade hoje de você levar o artista para esse lado nosso que a gente precisa, entendeu? Aí você pega as rádios que não estão nem aí, estão preocupadas com dinheiro. Então você não vai ter mais hoje. Você não vai conseguir. Como é que você vai ter uma Beth Carvalho com aquele QI de qualidade musical? Como é que você vai ter um Amigo Neto que se foi, entendeu? E aí vai indo, entendeu? E você não consegue, você pega as músicas dos últimos. O Luizão deve ter uma história muito, muito fantástica em relação a isso, sabe, vai me dizer melhor. Nós estamos sem qualidade musical, o quê? Uns 15 anos, Luizão? Mais ou menos? Sim, uns 15 anos. Uns 15 anos, porque essas sequências de faixa etária, de idade, inclusive, que a música brasileira vem voltando, como existe aquela frase de descendo a ladeira. Está descendo a ladeira porque não está subindo. Tá? Você vê que a gente vem perdendo os nomes, e esse fato que o Pelé passou da gente, de repente, de não ter a renovação, é uma coisa, inclusive, muito séria. É uma coisa séria porque o que acontece? É do nosso período, é da época que nós chegamos, que nós fizemos isso andar. Na realidade, se você falar, inclusive quando você fala com o Pelé sobre essa coisa de samba, quer dizer, parando, ele nem sabe a responsabilidade que ele tem, que ele teve e o que foi que ele empurrou. Que ele é uma das principais pessoas na responsabilidade, que teve a responsabilidade e ainda segura essa responsabilidade. Eu acredito que humildemente, pela parte dele, ele chega ali, viaja, esses negócios, tá? Mas o que acontece?
Existem fatos, e vou passar aqui, inclusive, uma coisa só para ilustrar. Estamos numa festa, chegamos ali no Allianz Parque, uns dias atrás, aí estava lá com os ingressos já para entrar, aí de repente dei uma olhada, ele vem vindo lá do fundo. E, ô Luizão, tá, vamos junto, tá. Chegamos, entramos ali, tá. Ele já tinha um encontro marcado com o produtor do Jorge Aragão. Empresário do Jorge Aragão. Isso. Quando nós encontramos o Jorge Aragão estava falando com o pessoal de imprensa e aí, de repente, o Jorge Aragão, quando ele viu eu e o Pelé entrando, o olho dele molhou. Pô, Pelé, e ele, Luizão, aquele negócio todo, inclusive o menino empresário dele, o Douglas, inclusive, até puxou ele, porque o que acontece? A galera de imprensa, ele viu os dois, aí ele trouxe, ele falou, inclusive o Pelé, acho que nem ouviu, de repente eu não marcou, mas me marcou muito, que ele olhando, inclusive, para nós dois, e ele falando que vocês não imaginam o que vocês eram com aquela coisa de Chic Show, aquela coisa de Pelé, essas coisas aqui, esse movimento que vocês criaram em São Paulo. Qual é a pegada? O que o Jorge quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que nós, em São Paulo, alavancamos, consertamos aquela coisa que um homem chamado João Nogueira tentou, correu atrás no Rio de Janeiro, bateu para lá e para cá. Ninguém arrumou com o Clube de Samba. Ele morreu no Clube de Samba. Ele morreu pelo Clube do Samba e não conseguiu fazer o samba andar. A realidade do movimento de samba que existe hoje, isso que rola aí, uma das principais pessoas, sem humildade, porque eu estava contando para vocês antes de começar aqui, inclusive me molha os olhos, esses tipos de coisa que a gente fez. Qual é a grande verdade? Pelé foi um cara, inclusive, que a gente tem uma coisa assim, inclusive, que a gente vai levar mais lá para frente, para a gente poder falar, inclusive, de outros segmentos. Mas tem uma pegada aí, porque tem esse lance da Chic Show que puxou isso tudo. Porque nós tivemos que ir lá no fundo com a Black Music, que é um outro segmento, para poder fazer uma força, para poder criar isso tudo, essa coisa de ter o público reunido e a gente... O que aconteceu? Qual é a grande pegada do samba? A grande pegada do samba é o lado jovem de São Paulo. Os grupos novos. O Clube do Samba e o povo do Rio de Janeiro não conseguiu fazer o samba andar no Brasil. O movimento dos grupos pequenos. Você pergunta para Périx, esses meninos do Exalta, Catinguelê, todos esses grupos, eles não sabem disso. Eles não sabem que foram eles que fizeram a coisa andar. Não tem nem eles não sabem o lance da história, sabe que eles foram importantes pra caramba dentro do mercado. Tanto é que, nós estamos falando dos anos 80, 90, beleza? E você vê o show desses caras hoje, é a mesma coisa, entendeu? O povo canta. O Tiaguinho fez o quê? Ele pegou um tardezinha dele e canta a música canta a música dos caras. Porque o que ele faz, sem desmerecer, eu acho o Thiago um moleque muito inteligente, mas muito. Ele até tem um pouco de receio em relação à minha pessoa, porque ele acha que eu não gosto do samba dele, eu não gosto dele. E não é nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu achei ele extremamente inteligente, um moleque inteligente, ele foi para um caminho que é muito legal. Adoro ele. Eu vou nos shows dele para vê-lo, entendeu? Eu fui agora no Citibank que ele estava fazendo, pedi para ir, eu sou de boa pra caramba. E eu acho que ele é extremamente importante, porque ele leva o nosso samba, porque o branco não vai no Rosa de Ouro.
o público que ele leva, o cara vai no lugar que ele faz. Esse startzinha dele é exatamente essa sacada que ele faz. E aí ele canta o quê? Ele canta o que é cantado no Rosa de Ouro. Ele canta as coisas velhas. Que o povo quer ouvir aquilo, mas quer ouvir de uma outra maneira. O cara paga melhor, ele vai no lugar melhor. É exatamente isso. Agora, você vai falar o cara desse ser burro? O cachê do menino é 120 mil. Ele é burro? Ô Pezinho, dói o coração, mas a gente chegou ao final do primeiro tópico. Vambora. A gente ficaria aqui ouvindo, né? É muita... Só para poder dar o equilíbrio antes de mudar aí. Então, o que acontece? Por exemplo, a comparação que você tem que fazer. Tiaguinho. Mas também não sabe que foi isso que aconteceu, que empurrou. Hoje ele tem esse privilégio aí, ó. Ele não vai morrer como João Nogueira. Tá bem casado, tá bem colocado, ganha bem, tá armado, se quiser, larga tudo e vai embora. Tá que nem Benjó, que tá só Los Angeles, e outros artistas brasileiros. Então a gente tem que agradecer. Agora, o que acontece? De onde veio? Tem uns lances de dízimo. Depois, nas próximas pegadas aí, a gente vai falar do dízimo. Vamos falar do dízimo do samba. Vai pegar fogo isso aqui. Vou cobrar que eu vou querer saber o que é. Também. Vamos lá pro segundo tópico, é o seguinte. O que você acha que mudou nos eventos de hoje que não poderiam ter mudado? Vamos ver quem vai dar a explanação. Luizão. Opa! Então, o que acontece? O que você acha que mudou nos eventos de hoje que não poderia ter mudado? Eu acho que de mudança, toda a mudança que teve, eu acho que teve para progresso, né? Então a gente não pode reclamar não, porque o que acontece? A gente vem de uma época aí que, como eu estava dizendo para vocês, a gente tinha que correr, inclusive, atrás de falante para poder montar a caixa. A gente tinha, inclusive, que... Depois, né, apareceu os caras com os equipamentos, que a gente começou... Zé Negão, os caras com os equipamentos, mas a gente pastou pra caramba. Que o Zé Negão tinha o Genival, que fazia pro Roberto Carlos, que fazia pra Chico Show no Palmeiras, que tinha o Zé Negão que trabalhava para eles, que veio criando um equipamento. Então a gente veio lá de trás. Quer dizer, essa coisa nossa de música, com black music, com samba, essa coisa vem lá de trás, que eu acredito que a gente, eu, Pelé, e tem umas outras pessoas, inclusive, também que correram, a gente não tem que se marcar só, mas acredito que a gente tem a titularidade, mais ou menos, dessas coisas. E então, a nível de ter mudado, o que mudou, acho que o que mudou ficou para trás. Eu sou, inclusive, aquariano e eu não gosto desse negócio de ficou lá atrás. Ficou flashback. Eu acho que as coisas que mudaram aí, eu acho que progrediu muito, né? Palcos, grandes palcos, LED, tecnologia altíssima, condição que a gente, né, tinha aquela época, inclusive, que os caras chegavam para testar um microfone, batiam no microfone. Esses dias eu vi o ministro não sei do que fez isso aí. As coisas, o tempo hoje é outro, né? E a tecnologia é outra, então você sabe como que é. A gente está falando, inclusive, de internet, de som, de várias maneiras. No futuro, inclusive, eu tenho uma maneira de ver que eu acho que a gente vai, inclusive, gravar um cara falando de Marte sem equipamento nenhum na Terra com grande qualidade. Fala, fulano, grava aí, a banda tá aqui, você canta aí em Marte e o som vai ficar de primeira. Eu acredito que esse tempo já chegou, né? Já chegou. Então você vê que não dá pra gente falar de mudança. Em iluminação estourou, né, Pelé? Nós estamos bem. Então, existe realmente assim, as coisas políticas que você pode deixar, que você pode olhar, vem assim um flashback de sentimento. As pessoas do passado, você sabe como que é. O carinho, o respeito é outro. Hoje, ninguém quer saber de Luizão. Quer Luizão? Tá nem aí. Pelé. Concorda? Não, a gente tá falando de realidade aqui. A realidade é essa. Então, sabe, a gente não adianta ficar no flashback de achar que mudou. Mudou para quê? Mudou para pior? Não, mudou para melhor.
Bacana. E essa geração da molecada hoje, que está fazendo algumas coisas, às vezes você se surpreende, cara. É um negócio maluco. Meu, você pega, às vezes... Olha como a gente, às vezes, você fica vacilando e a coisa pula para lá e para cá. Meu, tem uma molecada de faculdade que você fala, pô, você tá de sacanagem. Os caras põem o show na rua e não sabem onde é o local. Olha só. Já viu isso, Luizão? Os moleques de faculdade fazem o seguinte, tem um evento deles, eles contratam o artista, não avisa onde que é o show, vende os ingressos, aí, na semana do evento, ele fala, o show é na quadra do Rosa de Ouro, e o povo já comprou o ingresso, ele não quer saber onde é que é o evento, cara. Você fica analisando, você fala, olha como é que tá a situação. Nós, às vezes, se vacilar, o nego te engole, cara, não tem jeito. A progressão e o andamento é muito... Você vê aí, por exemplo, estava falando com o Pelé o dia que nós fomos lá no Palmeiras, é um grupo, essas coisas, inclusive, que estão acontecendo desses shows aí, dos artistas aí, pô, você vê, os caras aí, que nem a Sandy Júnior mudou o show deles lá do Pacaembu, trouxe para o Allianz Parque, acho que 3 ou 4 dias, lotadíssimo, né? E vocês vê a qualidade, essa coisa. Então, sabe, para você olhar para trás, você falar, pô, o que poderia ter mudado? A coisa, pô, mudou para melhor e acredito, inclusive, nos próximos anos vai para um futuro aí, vai para uma chegada com imagens, as coisas vão mudando muito. E não tem jeito. Qual é a grande verdade? A tecnologia está aí, e nós não podemos voltar para trás. O flashback é as músicas que a gente gosta e vai para frente, vamos andando porque o negócio está sério. Tá? Você pega os caras, os caras voltam, vai fazer agora, sábado agora, os amigos lá, os sertanejos. Zezé. No Allianz Os Parque. amigos vão fazendo no Allianz Parque. Depois de 20 anos. Depois de 20 anos, faz bem pra caramba. E o que acontece? A chegada, o lançamento, essa coisa assim impressiona. Uma das coisas que me impressiona muito é esse lance assim de colocar uma promoção na rua e vender ingresso em 2 horas. Vende 30, 40, 200 mil ingressos em 2 horas. É um negócio legal pra caramba. Quer dizer, você tem que vir vivendo com isso, certo? Pô, como a gente fala, você viu que o Pelé tava falando dos nossos 30 mil lá. Os caras não querem saber dos nossos 30 mil. Né? É que 16 bailes. Era um recorde, né? Mas você vê que a chegada de agora, essa chegada aí agora, é chegada forte, pelo amor de Deus. Né? Então eu acredito o quê? Que o futuro tem que estar sendo vivido, né? A coisa você não pode pensar agora. Hoje você tem que estar esperto e tem que pensar no amanhã, no que vai vir daqui um tempo e planejamento, porque a coisa é séria. Eu acredito que o acontecimento de internet, a coisa é séria demais. Está muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E a informação, você vê aí, não existe, inclusive, segurança para nada. O cara copia tudo, as coisas mudaram muito. Então, a inteligência, né? É aquela pegada, né? Como do filme lá, A Volta do Planeta dos Macacos, né? Lembra lá que os caras voltam, inclusive lá na Terra, tá aí encontrando os computadores? A cabeça vai aí, né? Vai lá, chega lá, fala, pô, e aqui? Mas ali a verdade qual foi? A verdade é que o pessoal destruiu tudo e voltou. Então, tá próximo. E Pezinho, você que participou dos melhores do ano, né? Lógico que você concorda com essa evolução que teve, né? Você que também é produtor, fez vários DVDs, né? Evoluiu pra melhor, mas artisticamente eu acho que a gente não tá acompanhando a tecnologia. Eu tô falando do produto humano, né? Do ser humano. Do cara que fazia o samba com amor mesmo, né? Tem muita gente que faz ainda com amor. Mas hoje o cara ele quer ser mais artista do que levar o samba no peito, né, Pelé? Porque é difícil você mudar a cabeça da molecada. A molecada é complicada, cara. Eles vêm modernamente, eles vão numa linha que a gente é ultrapassada. Eles acabou de falar, nós somos ultrapassados, cara. Entendeu? Perto deles... Meu, Pelé, você esquece, eles falam isso aí, entendeu? Eu não estresso com isso, porque a gente tem maturidade suficiente para segurar a onda, entendeu? A gente tem maturidade. Você viu? Eu estava comentando com vocês que no Camisa Verde e Branco, você vê o respeito do Zeca Pagodinho, Alcione e o fundo de quintal conversando, você não acredita. E o Zeca não vai em qualquer evento, né? Então os caras têm que respeitar o número baixo.
Ele chegou lá e ficou lá. Ele chegou lá 5 horas da tarde, saiu de lá 8 horas da noite. Enquanto a senhora não chegou, ele não saiu. Não foi embora. Então, quer dizer, esses caras ainda respeitam, mas essa molecada de hoje não dá. Assim, eu entendo eles também. Eu não me estresso com isso, não. Entendi. Graças a Deus eu não me estresso com isso, não. Eu só me preocupo com a seguinte coisa. Por exemplo, se você grava um negócio legal, ele vai manter. Entendeu? Ele vai manter. Você pega essas músicas dos caras, eu te pego, te beijo, te amo, que essas histórias que eu não aguento, não tem uma história, não tem uma... Então a música vai até a esquina. Você pega um sucesso de um artista aí atual, ela não dura 3 meses. Mudou muito. Isso não podia ter mudado. É. Inclusive no nosso tema que nós estamos falando aqui, que o que não poderia ter mudado? O sucesso muito rápido. Quer dizer, os caras hoje tem que fazer 4 músicas por ano. As músicas marcavam, né? Tem música que os caras tocavam nos bailes e tal, que até os Zeca. O que Quando você ele estava lançou falando, que hoje, putz, se ele tocar, vai pegar fogo. E hoje um grupo novo grava uma música que ela pode virar um hit pela internet 1 mês e daqui a pouco. A gente o não que sabe você nem mais estava que música. falando tem exatamente a ver com isso. Porque o que acontece? Acontece o seguinte, a música, o sucesso do cara também é muito rápido, né? Ele ganha muita grana, rápido, tudo muito rápido. Mas também tem que fazer mais, bem rápido, né? Exige mais do artista. Exige mais. Então, o que acontece? Este é o grande problema. Este é o grande problema. O problema de ter, assim, o lado que consome muito rápido. Então, o que acontece? O cara, para ter arte, a arte do cara, ela é vendido muito rápido. Ela se perde muito rápido, né? Só que assim, Luizão, se ele tem uma música de qualidade, o nosso mercado está desse jeito, exatamente assim. Tá? Se ele tem uma música de qualidade, ele vende o ingresso, porque nós não temos mais ídolo. Nós não temos mais ídolo, não existe mais ídolo. Entendeu? Por quê? Porque a internet facilitou todo o mercado, tá? Ela facilitou. Por exemplo, você queria ver o Salgadinho, você não via ele. Você viu o Salgadinho como? Ele não tinha, você não abriu o celular e não sabia o que ele estava fazendo. Hoje não. Só indo em show. Só indo né? no show. Então, por exemplo, tinha o ídolo, o cara punha aquelas tirinhas na cabeça, entendeu? E ia no show. O cara chegava na DPM nos Melhores do Ano, ele chegava às 4 horas da tarde. Nossa. E o show começava às 6. E ficava lá. Às vezes tinha menina que chegava cedo, 11 horas da manhã, para ficar na frente. Caramba. Entendeu? Então, é o ídolo. E hoje não, porque aí o que acontece? Você pega um artista novo, um moleque novo, ele grava uma música. Vou te dar um exemplo para você. Acho o moleque talentoso pra caramba. Ele surgiu ontem, o cachê dele é 150 mil, o Ferrugem. Ele surgiu ontem, e o cachê dele é 150 mil. O ano passado ele saiu com aquela música dele, Piratas e Tesouros, e arregaçou. Ele já gravou, o DVD dele está no segundo DVD, que, pô, o DVD de 18 músicas, já se foi, ele consome muito rápido, não tem jeito, entendeu? Aí, ele tá no segundo DVD dele, ele já está na 3ª música de virada e ela não está indo. O empresário dele, eu achei uma puta sacada, inteligência pra caramba, ele veio pra rua. Ele estava fazendo rodeio, ele estava no outro caminho, ele veio pra rua. Ele nunca tinha feito Rosa de Ouro, vai fazer agora dia 15. Entendeu? Então é uma preocupação. Você tem que estar acendendo. Você pega, olha só como é que está o nosso mercado. O Voo pro Sereno, ele é estourado com música dos outros. Que coisa. Ele é estourado. Regravações, inclusive. Com regravações. Ele é estourado. O cachê dele chegou. Eu cheguei a pagar no cachê dele 2 contos. Hoje é 35, entendeu? Com música dos outros. Então, se não fizer uma coisa de qualidade, você vê, nós estávamos vendo agora o disco do Reinaldo, é um artista que tem qualidade, mas a molecada não consome aquilo. Ele tem o público adulto dele. Entendeu? Então, essa geração de agora, nós temos essa dificuldade. Você veja bem, o último sucesso do Périx, acho que é o 3º disco dele, anterior. É Melhor Eu Ir. O que explodiu mesmo. O que explodiu, entendeu? Então é o 3º disco atrás. Aí o Fábio gravou um outro, viajou, porque ele viaja tem hora, né? Pô, enfiou um monte de sertanejo no Negão que canta muito, entendeu? Estragou o Negão no disco. Aí ele fez um outro disco agora que eu não sei como é que tá, mas ainda não foi, entendeu? Então, por exemplo, ele vai cantar Melhor Eu Ir mais uns 50 anos. Agora, um disco, nós estamos citando um artista, que peguei no ar agora e lembrei e estou comentando, entendeu?
Por exemplo, você pega um Jorge Aragão, não precisa gravar mais. O cara quer ir ver o show dele, A das coisas discografia antigas. que ele já tem, Exatamente. já Você mantém. pega um Alcione, não precisa gravar mais. Jorge Aragão é brincadeira. Passa mal. próprio Zeca, Passa mal né? porque o que acontece? É um artista que chega ali, ele grita a primeira palavra, os primeiros bate os primeiros acordes. E ele manda as primeiras letras, não canta mais, o povo canta junto com ele. Tem uma força, inclusive, muito grande. Agora vocês vejam bem, o que não poderia ter mudado realmente é o sucesso muito rápido, essa coisa de se consumir. Então você tem aí, como eu disse logo que eu comecei a responder isso aqui, a pegada da evolução, né? Você pode, para você ver cronologicamente, que a evolução, a gente falou lá do progresso, né? Que a gente fez a comparação, inclusive, que a gente corria atrás dos falantes, né? A gente corria atrás dos falantes para poder montar as caixas e tudo mais, E do sucesso que isso virou, a tecnologia que ajuda a gente pela chegada e a dificuldade de se perder um grande sucesso de 3 anos que se tocava. Exalta Samba tocou 2, 3 anos. Catinguelê tocava cinema. Eu me lembro que eu estava saindo da Band, passei pela Transcontinental, pela 105, num período assim, mais ou menos de uns 3 para 4 anos, mais ou menos. Isso. E tinha a música que eu tinha, a música ela foi sucesso inicial no começo e depois de 4 anos ela era sucesso. Tava ainda. lá ainda. Esse foi um assunto muito citado aqui, né, Pezinho? Da internet, Esse da velocidade, esse ponto é um ponto, inclusive, assim, que o que não poderia ter mudado, isso aí é uma pegada. Pode ter outras coisas, mas essa Mas é a um pegada. ponto-chave mesmo. Pezinho? Quer dizer, o tempo é o tempo. O tempo não conseguiu consertar isso. Exatamente. Chegamos ao fim desse segundo tópico, tá muito bom, né, Pezinho? Foi Não legal. dá tempo de parar, né? Não dá, Dá né? vontade de Dá parar. vontade de parar. Vamos então para o próximo tópico aqui. Terceiro tópico. Pelé, Problema e Luizão. O que vocês acham da volta dos grandes festivais de samba e pagode? É possível no cenário atual? Quem vai explanar? Luizão. Bem, já que nós estamos indo junto, vamos lá, né? Eu acredito o seguinte. Aqui é um lance, inclusive. Vou me entregar? Não. Vai ter que ajudar o programa, né? Manda. Bem, gente, eu acredito que seja o seguinte. Sempre, isso aí sempre arrumou. Sempre arrumou. Aqui sempre arrumou. Sempre arrumou. Eu me lembro que tinha uma época aí que, como as andanças dizem assim. Eu me lembro que eu era época de Roberto Carlos, Teatro Record, Avenida Consolação. Tinha um programa de um cara chamado Wilson Simonal. E aí é um cara, inclusive, que teve uns problemas aí, inclusive, que da ditadura, perdeu por isso, porque inclusive, era um Tiaguinho. Tiaguinho tem uma família, inclusive, bonita ainda, tem 2 filhos sensacionais. E era um grande sucesso, um negro, inclusive, que era um negro charmoso, muito bem informado, né? Bem colocado. Naquela época, inclusive, uma época difícil pra caramba ali de se colocar. Negão folgado. Meio esquecido, autoestima, apresentador de programa de televisão. Ora, você vê, você olha para. Você vê, a gente vê assim, nos dias de hoje, tempo moderno, tá? Aí você vê aí, de repente, os caras falando assim. O Jornal Nacional fez 50 anos esses dias. E aí a gente está acompanhando. O que acontece? Vai apresentar o programa das pessoas das cidades, né? Aí colocaram lá um rapaz negro, acho que do norte, de uma cidade do norte. Negão bonito, bem vestido. Boa voz. Você viu? Sábado passado. Não vi, não acompanhei. Sábado não estava aqui. Chegou com tudo bem apresentável e uma menina, inclusive, de Porto Alegre. Para entrar num programa de televisão, certo? Então, o que acontece? A gente vê, inclusive, assim, o William Bonner, que é o redator-chefe do Jornal Nacional, ele está pondo graxa na Maju para colocar a Maju para poder aparecer.
Então nós tínhamos lá um Wilson Simonato. Veja bem o que eu estou colocando nos dias de hoje, o mecanismo que se faz a nível de poder colocar um negro, que está ligado, inclusive, com o sistema? Com o sistema, com a dificuldade. Então, qual a pegada? Ele, naquela época, ele tinha isso na mão. Tinha o programa do Roberto Carlos depois, que é o Grande Rei. Mas o cara lá naquela época, negão, apresentador de programa de televisão. Então, o que acontece? O negro, ele sempre teve essa força, essa coisa de se criar, de chegar, né? Então, a gente teve, quando a gente vê, eu, Pelé, tá, essas coisas da gente ter essa coisa dos grupos novos, os grupos novos foi realmente, por exemplo, que nem essa pegada, eu disse aqui antes, a gente não pode, inclusive, nem trair o que a gente está falando aqui, que nós falamos do João Nogueira, que a gente conseguiu fazer com o Novo. E, aqui, o que vocês acham da volta dos grandes festivais de samba e pagode? É possível? No cenário atual, é mais do que possível. Porque o que acontece? A renovação de festival, o que nós fizemos na época foi praticamente um festival. Exato. Que a gente veio reunindo os grupos de samba, certo? Que Pelé colocava os caras no palco, eu na rádio comecei a tocar as músicas, tá? Então, o que acontece? Aquilo foi um festival. Então, o que acontece? Hoje, a gente tem esse problema aí. O Pezinho, inclusive, estava falando da dificuldade do músico e essas coisas todas aí. Mas é o festival que vai revelar. E olha que legal, só vou dar uma ressalva. O festival que vai revelar é o festival que vai trazer. Que estava falando pro Pelé, que pô, entrega ou não entrega? Porque tem que entregar, porque a gente tem que se ajudar. Sim, é o mercado. a gente tem que se ajudar. Então, o que acontece? Tem que pegar gente nova, colocar gente nova, porque não tem como. Tem que trazer gente nova para poder fazer música, segurar se vai ser consumida em 15 dias, vai ser, mas vai ter que trocar e vai ter que ter os artistas em cima. E eu acredito, inclusive, uma reviravolta. Reviravolta em todos os tempos. A música sempre mudou, mas sempre mudou através do novo. Olha isso. O festival é uma realidade. Ressalva. O festival, às vezes, na cabeça do pessoal de grupo de pagode, é aquele lance do quê? De montar o palco e você armar uma competição, né? De um grupo tocar e tal, primeiro lugar, grava tal, aquilo ali é legal, que gera aquela grande vontade do cara, pô, mostrar o que ele sabe. Mas esse lance que o Luizão falou já acendeu. Um grande festival pode ser o que a gente está querendo fazer, de agrupar o maior número de grupos num lugar só. Para que as pessoas elas possam ver, através de uma vitrine, vários grupos do Brasil todo. Aí ele vai ter a opção de definir. O que o seu artista ele tem ou Exatamente não tem. Isso. A música vai seguir. definir isso na cabeça do nosso povo. O que acontece? O Luizão fez um pó de sebo lá. O Jorge Hamilton, a cor do pagode, mas não sei o que, lá, foi embora. O do menino no camisa verde e branco, que saiu Negritude, Sensação, tudo de um pagode só. Donizete Sampaio. Do Donizete Sampaio. Negritude. Você está entendendo? Então são essas histórias. E assim, hoje, você com esse sistema que você está montando, o que acontece? Beleza, tá legal. Eu tenho um grupo aqui, vamos fazer. Faz uma imagem, segue e vamos gerando. Tem que ir gerando. Se ele vai ou não vai, é dele. Aí é o público. O público que vai escolher. É isso aí. Você entendeu? Eu lembro-se muito bem, você pega o Toninho Gerais gravou Filandô no meio da rua, com um cavaco desafinado, cara. Ele ganha dinheiro há 3 anos com essa música. Arrebentou. Aí a Beth Carvalho gravou a música e não foi com ele, vai. Você tá entendendo? Então, é Deus, bicho, esse ditado do Xande não tem segredo. É Deus que sabe a estrela que tem que brilhar, não é eu. Eu tinha um grupo chamado Da Melhor Qualidade. O cantor era bonito, canta pra caramba, o grupo era bom, e não foi. Eu perdi 1 milhão com o grupo, e não foi. E assim, na época, que eu era o Deus do negócio. Ele fez 5 anos de ADPM, 5 anos de ADPM. Melhor horário. Todo mundo. Ele fez Beth, fez Arlindo Sombria, era a banda desses caras todos. Porque eu era chato pra caramba, ensaiava, os meninos mandavam ensaiar, ensaia, tira, redondo pra fazer. Não foi. E eu tava no top do negócio. Eu era o cara. Eu mandava em São Paulo no movimento do samba.
Então, são essas coisas, por exemplo, como a gente está aqui dentro de um sistema, pô, legal, essas coisas a gente está falando e vamos unir. Ou tem um negócio aqui que é bom, vamos fazer, beleza, vamos fazer o outro. Como você tem um sistema hoje que tem uma facilidade para estar fazendo isso, o que tiver de bom a gente tem que trazer. Agora, eu não vou saber qual que é o sucesso. Entendeu? Eu sou o dono do disco do Sensação, Mini Saia. Vou te dar um outro exemplo. Tá? Eu odiava a música. O Calmon pegou a música, só ele tocou. Tem umas 6, 7 regravações do Mini Saia. Eu odiava a música. No meu disco, eu falei, como é que o Prateado escolhe uma música dessa? Prateado bom de repertório. E a música foi. O Marquinho não quis cantar. Não vou cantar essa música, não. Aí, pô, vai no Carica. A música foi embora. Você deu sucesso. Então, eu não sei, eu comento isso. Hoje, esses dias eu estava falando com o Afonso, que é empresário do Diogo Nogueira, eu achei ele ruim de repertório pra caramba. Já falei pra ele. Não tem apreço, entendeu? Eu pago artista. Eu fico olhando o Diogo Nogueira assim, eu falo, pô, meu, dá a produção pra mim, só pra mim poder... Eu arrumo um negocinho dele. Me ajuda só um pouquinho. Moleque bonito, com a voz do pai, entendeu? Porque ele é ruim de repertório, é uma coisa de louco. Ele mandou 2 música músicas ruim, mim. Pelé. Hã? Só grava música ruim. Só. Puta artista do caramba, certo? Vocês concordam? Puta artista do caramba, só grava coisa ruim. Só coisa ruim, cara. Agora, sabe o que é isso aí? Direção. Então, o que acontece? Agora, quem que é esse Luizão pra falar esse negócio aí? Que a gente fala com autoridade, meu. Não tem esse negócio, não. Você vê que o Pelé vem aí e fala, a gente fala sem medo de errar. Não tem esse negócio, porque conhece, não adianta. Só que tem umas pessoas que querem ficar complicando. Então, vocês vejam bem. Por que daria o negócio de festival? Porque quem são, por exemplo, se você olhar aí os artistas de samba que estão segurando aí agora? Eram os cantores dos grupos. O que ficou de ponta. Então, se você for ver, veja bem, existe uma marcação muito grande no lado grupos de samba, tá? Grupos de samba, porque o que acontece? Tem um lance assim, os caras falando assim, poxa, vamos fazer, eu me lembro de uma coletânea do Somebody Love. Entrou uns grupos, o caramba, entrou o grupo do Belo, como é que é? Soweto. Uns 2, 3 grupos, entrou o Sensação, né? Eu vejo aí o Soweto não tinha cantor praticamente. Tinha o Claudinho, que era. Mas o Claudinho era Adolfo Alves. Então o que acontece? Ele era um cara assim, tinha os grupos de samba novo e ele cantando igual a Adolfo Alves. Falei, pô, meu, não, nosso é samba novo, essa molecada aí, que esse cara aí, com aquele vozeirão. Não tem nada a ver, filho. Vamos arrumar aí. Aí colaram, não sei de onde veio o lance do Belo, que o Belo inclusive tocava no Birus, no bar do Birus, tá. E o Belo todo errado, tudo torto, né? Que morava lá na favela da beirada do Ipiranga lá. É história. Duro pra caramba o Belo era. O Belo é duro pra caramba. A gente tá falando, inclusive, isso aqui a nível de documento, sem querer diminuir, tá? O Belo morava na favela, inclusive daquele menino que morreu de hip hop lá, lá do Ipiranga. Uhum. Então, o que acontece? O Belo, eu me lembro inclusive de passagem que o Belo passava ali no Clube da Cidade, naqueles negócios, quando a gente tava para gravar os discos ali. O Belo falou assim, Luizão, me dá 50 pau para pagar o aluguel do barraco. Coisas assim. Então, você veja bem, hoje é um astro que a gente tem que, inclusive, respeitar, tá? Ele, inclusive, é um cara que traz aí uma sequência daquela linha de Orlando Silva, né? Porque o que acontece? A vida, essas coisas... como que você... Não tem, bicho. É que você sabe lá de trás de Orlando Silva, você sabe por que o Belo entrou. Tá? Ué, o Belo entrou? Foi por isso que o Ferrugem entrou. Aí você vê o Ferrugem, a mãe do Ferrugem chegando no programa da Globo. Mas o ouro lá que os caras falavam que meu filho é branquinho. Não tem essa que é branquinho. Não tem essa que é branquinho. Então a gente fala porque a gente sabe que a gente está com o documento na mão. Não tem
tem esse negócio. Ninguém não vai desmentir. Eu não estou aqui desmerecendo o Belo por causa dos R$50, não. Não, lógico que não. Não, porque mora no Recreio dos Bandeirantes, não tem que ficar dando bola por 50 que é do barraco que ele morou. Concorda comigo? Lógico. Só que, então, o que acontece? O festival é possível por quê? Porque nós vamos trazer belos. Nós vamos trazer essa rapaziada. Tem vários belos. E o que tem, vocês estão assistindo aí o programa da Globo? O The Voice. The Voice? Porra. Pô, The Voice, você vê com o Luiz do Cabeleireiro daqui de São Paulo. Cara, o Mílio Santiago, meu. O Mílio Santiago tá aí. Desculpe, gente. O The Voice é um festival. Esse festival que você tá Só falando, que, por exemplo, um feito festival. pela Globo, ele é mal aproveitado, cara. Por incrível que pareça. Porque tem umas amarração deles que não dá certo. Porque o cara não vai pra rua. Eles estão preocupados no dinheiro. Bom, ali eu vejo os programas, pô, eu fico com o olho cheio de lágrimas. Tem muito talento, mas muito talento. Muita gente muito boa. talento. Entendeu? E aí o que acontece? Como eles amarram um contrato atrapalhado, você não consegue pôr o cara na rua, porque o cara tem que ir pra rua para pegar essa experiência do negócio. Ele tem que ter a sustentação da coisa. Entendeu? Eles estão preocupados só com o dinheiro. Presta atenção quantos festivais eles fazem a Globo hoje. Porque aquelas votações é grana. Entendeu? Cada ligação. Acaba um, vota outro. É a maneira que eles têm para arrumar dinheiro, porque não tem mais patrocínio. O nego não está investindo mais na televisão, no rádio. Entendeu? Aí, os caras que estão. Eles não têm essa noção, a visão da coisa ampla dentro do sistema. Então, por exemplo, tá legal, vamos montar aqui. Pega 10 grupos aí. Sai 2, 3. Porra, 2, 3, cara. De 10. A sequência do nosso negócio é isso. O Catinguelê veio da onde? Festival do Chopapo. Junto com o Exalta. Festival. Sensação. Botequim do Camilo. Você tá entendendo? Então, Negritude. o que você pediu é o tudo segredo. de festival. Tá aí. O festival é isso. Então, o festival é realmente o ponto de equilíbrio disso aí. Tem tempo para falar mais sobre isso ainda ou já deu tempo aí? Já estouramos o tempo. Eu tô deixando estourar um pouco, porque o pezinho não tem como. Você não aguenta? É muita coisa, né? Não tem como, é muita aprendizagem aqui. Mas se você quiser colocar alguma coisa pontual, Então, vambora. vambora. Então vamos pro próximo. Tem o Deixa lance, pros outros que a gente fica na economia. tem o lance do dízimo ainda, né? Ele vai falar. Eu quero saber essa do dia. Tem mais conto ainda? Tem mais quanto? Mais dois? Mais dois? 3 tópicos aí temos Mais ainda. 3 tópicos. O que você tem saudade e que não consegue enxergar nos dias de hoje? Vamos ver. Pelé é problema. Nossa, que foguete. Nada, molinho pra nós. As boas músicas, não tem como. As melhores músicas, não tem como. Entendeu? Você sente saudade de ficar ouvindo coisas bonitas, entendeu? A canetada do cara bem feita, entendeu? Você pega, pô, as histórias do Arlindo Cruz, a história de um Sombrinha, entendeu? Você pega a história do Amigo Neto, entendeu? Pô, bicho, não tem como. Você fica olhando, você fala, meu, esses caras, será que a gente vai dizer, por exemplo, você pega o Filha da Mãe, desculpa até o posicionamento, do Prateado, que a história que ele tem, cara, ele vem com o disco do Marquinhos, uma merda. E aí eu meto a boca, não quero nem saber, entendeu? É meu amigo, adoro ele, pô, correto? Mas vem com, porra, não consegue escrever música boa, mas não escreve, não faz mais nada, entendeu? A minha opinião é essa. Fica escrevendo música ruim pra caramba, você tem uma história lá atrás, você não pode matar a sua história, entendeu? Então, eu sinto muita falta das músicas boas, cara. De uma boa música, de uma boa letra, de uma boa história, entendeu? Porra, bicho, isso me corrói. Quando eu vejo o cara, eu te pego amanhã e eu te amo de manhã. Pô, tem umas letras que eu tô ouvindo na rádio aí, cara, porra, piada, cara, uma piada que eu fico vendo. Cara, como é que o cara escreve um negócio desse? E o povo aceita, cara. E o povo compra, entendeu? É muito, isso me faz uma falta, cara. Quando eu pego um disco bom, porra, eu consumo ele, eu fico, porra, é que nem eu acabei de dizer o disco do Pérez, melhor eu ir, lindo, você escuta, tem 12 faixas, das 12, 10 é pancada, cara. Então você vê que tem cara que tem essa caneta, agora o cara escolhe mal, entendeu? Porra, o cara me mostrou 2 músicas do Diogo Nogueira, Jesus Cristo. Eu falei, porra, bicho, você acabou de sair. Você tá tocando. Olha só quando você tem um sucesso que é estranho. Pé na Areia, ele tá vivendo de Pé na Areia faz 2 anos. O cachê dele é 70, sabe o que é isso? Ele tá vivendo de Pé na Areia há 2 anos. Aí como é que ele vai substituir isso com uma coisa que ele me mandou? Eu falei, pô, bicho, eu não sou o dono da verdade.
Eu disse para ele. Eu disse exatamente isso para ele. Mas se você está pedindo minha opinião, eu estou te dando. Eu não gostei de nenhuma das duas. Mas e eu fiz assim para ele. Falei, e nada, entendeu? Eu não sei se você vai construir. Meu, Pé na Areia é um negócio, uma misturinha que deu certo e funcionou. Aí ele está tentando, porque o artista, o empresário da geração de hoje, ele fica achando um dublê do que o Pezinho fez, que deu certo. E, meu, ninguém sabe a fórmula que deu certo. Cada hora é uma hora, Cada hora momento. é uma coisa, cara. Verdade. Então eu sinto mas muita falta, muita falta. Meu, existe uma sacada que eu lembro como se fosse hoje. O Catinguelê gravou Primavera, não sei nem que época era, fora do tempo. Aí. A cara dele, ele fica só do outro lado olhando. Gravou Primavera. Aí os caras, porra, você vai tocar, você tá no inverno, não sei que porcaria que era, ele começou a tocar música, porra, bum. A sacada, eu estava falando com o menino do tempero, que o Luizão pegou a sexta faixa do disco, ele nem sabia que a música estava estourada aqui. Pegou e assim, eles nem acreditavam na música. Sacada, cara, sacada. Então, por exemplo, e os caras não querem respeitar porque a gente é velho, a gente está ultrapassado, entendeu? O cara que tem uma história como ele tem, como ele acompanha, como ele segue, como ele escuta, como ele tem a sacada do rádio, entendeu? Ele fez programa na Band FM. Quantos anos você fez lá no Horizonte? Você tinha dois programas, tinha sábado e tinha um no meio da semana, não tinha o Black and Love? Tinha o Black and Love sábado, do meio-dia às 2h. E no meio da semana você tinha um também. Tinha Tinha domingo e tinha no meio da semana uma quinta-feira, não sei, um rolo que era, não era? Todas as quintas, é. Então tinha uma época, inclusive, que se mudou muito o rádio em São Paulo, mas essa experiência de vida, né? É porque tá na rua, cara. A gente Porque nós somos vive de na rua. Nós somos de rua. É, assim, o Luizão, eu lembro muito, cara. Eu não saía da 24 de maio, cara. Você fazia o panfleto e você pegava o Luizão de madrugada colando cartaz. Ele não tá colando cartaz, mas ele tá olhando. Entendeu? Eu vi. Então você sabe. Então não é assim. Quando você fala uma história, o cara. Não é porque ele é o Luizão, eu tenho muito isso. Eu acabei de falar isso com os meninos, né? Não é porque eu sou o Pelé Problema que eu não posso carregar o instrumento do cara, porque não vai mudar nada, não vai me desmerecer em nada. Eu continuo sendo o Pelé Problema. Não vou mudar. Entendeu? Eu posso. Meu, eu tive uma discussão, fiquei acho que uns 5 anos brigado com o Moisés da Rocha. Eu estava começando o trabalho meu, eu fui na rádio. E eu fui na rádio com o Reinaldo. O Reinaldo gostava muito deles. Eles eram muito colados, o Reinaldo, entendeu? Eu fui na rádio com ele, ele no corredor ele me esculachou, cara. Aquilo doeu em mim, fudido. Tinha um corredor grandão. Não sei se você se recorda disso. Tinha um corredor para você chegar até perto dele. Ele estava vendo, cheguei de bermuda. Eu sempre andei de bermuda. Eu tô chegando de bermuda e ele falou, aqui não é lugar de marcar jogo não, entendeu? Porra. Aquilo me marcou, cara. Eu virei pro Reinaldo e falei assim, não existia o Pelé Problema, eu tava começando. Era o primeiro evento que eu tava fazendo com o Reinaldo no Camisa Verde e Branco, no Rosa de Ouro. Aquilo me marcou. Aí eu, Reinaldo, não sei o que. Eu falei, Reinaldo, eu nunca mais ia nesse cara. Eu posso morrer de fome, mas nunca mais ver nesse cara. Entendeu? Ele dava uma puta de uma moral pro Lee e tal, caramba, aí me esculachou, eu não gostei daquilo. Beleza, passou o tempo. Um dia eu tô no JB, e aí ele veio. E aí eu encontrava com ele, eu sou mal educado pra caramba. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou mal educado, mas mal educado pra caramba. Tinha roda assim, que eu tava o Zeca, tava a Jovelina, e numa época ele era empresário ele chegou a ser empresário do Zeca Pagodinho. Ele é Sônia, lembra disso? Que eles tinham um escritório? Eles eram empregados do Zeca Pagodinho. Aí eu cumprimentava assim, ó, chegava na roda, eu cumprimentava, ele era o Moisés, eu pulava ele assim, não olhava na cara, cumprimentava os outros. Eu sou terrível com esse negócio. Beleza, estou no JB, com uma BM conversível, capota arreada no meio da rua, de bermuda, do mesmo jeito que eu estava no dia que eu fui lá. Aí cheguei, encostei o carro no meio da rua e fiquei lá na Vila Dupla, entrei lá para dentro e tal. E aí eu já era o Pelé Problema. Aí ele veio, uma puta humildade, falar comigo. Ele veio e me deu a mão, porra, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho, que papapá. Eu olhei para a cara dele, no olho dele, assim, direitinho, e eu vi o que ele falou, e disse para ele assim,
É pena que você não acreditou em mim. Eu, negro, como nós somos, você não acreditou em mim há 5 anos atrás, que você me esculachou, que eu cheguei na sua rádio de bermuda, do mesmo jeito que eu tô, entendeu? Eu cheguei de bermuda na sua rádio e você falou que ali não era lugar de marcar jogo. Mas tudo bem, eu vou agradecer as suas palavras e vou seguir, numa boa, entendeu? Então, são coisas do passado que a gente fica dentro se posicionando. Aí eu fico olhando, no tempo que eu sou do tempo do pagode, que os caras não tinham microfone, tá? Não existia cavaquinho, não existia banjo, tá? E os caras faziam roda de samba no camisa verde e branco. Eles não lembram disso. Sim. O pagode de mesa, ela era um pagode de mesa. O botequim do camisa era um pagode de mesa. E o botequim é das 2 às 5 da tarde só. E os caras, sabe como ele fazia? Pegava o papel e mandava os sambas assim, não tinha. Eles escreviam samba e mandavam assim para você. Você perdia o samba na hora. Caramba. Na hora. Então, sim, são várias letras maravilhosas que você sabe. E aí hoje você tem tudo. E isso eu sinto uma falta muito grande. É uma falta muito grande. Uma falta muito grande porque a gente tem assim, de sentir de coisas. Nossa, se a gente for, dá para ficar aqui conversando até amanhã cedo. De se falar do que a gente tem saudade, que a gente enxerga, inclusive, de uma maneira dos dias de hoje, que aperta um pouco o coração da gente lembrar. Nossa, muita coisa, muita coisa. A gente tem assim. Uma das coisas, inclusive, que marcam muito a gente, essa coisa, inclusive, que o Pelé está falando, essa coisa que a gente tem, assim, quando o Pelé fala essa coisa assim de verdade, a gente fala assim, 2 afirmações que eu já fiz aqui até agora, que a gente não tem medo de errar quando põe para falar a verdade. O que acontece? Os acontecimentos de coisa errada, a gente fica assim. Tem umas coisas assim, no meio do samba, uma coisa meio de navio negreiro. Uma coisa assim que, de repente, as pessoas, inclusive, pisam muito em muita gente, muitas pessoas. Então, o que acontece? A gente tem, assim, coisa que a gente fez demais, nós fizemos demais por um movimento que é desse país, que praticamente nós salvamos, que o samba diz determinadas pessoas e poetas que o samba agoniza, mas não morre, e continua firme. Mas um dos remédios para o segmento desse acontecimento que é o samba nesse país, uma das pessoas, Pelé, e eu me coloco, inclusive, nessa nossa luta. Então, uma das coisas que marca muito a gente é as mágoas, que se tem, inclusive, tem muita gente nesse meio, se você chegar e perguntar por que isso, por que aquilo. E uma das coisas, inclusive, que a gente também sente assim, até meio frustrado, exatamente da evolução técnica que existe, que a gente, inclusive, quer falar, né? Vamos falar aí nos próximos, né? A gente tem que se ver com carinho esse lado de dificuldade, porque as pessoas, inclusive, a gente tem, nós somos realizadores, nós somos praticamente as pessoas dessa era moderna, disso que está acontecendo hoje, nós somos, inclusive, sem medo de errar. Não, sem problema, é lógico. Nós somos sem medo de errar. E tem outra coisa, tem muita gente que, inclusive, nem reconhece, e eu também não estou querendo que me reconheça com nada. É outra coisa que eu também não me preocupo. Não, a gente não está preocupado com ninguém, que ninguém reconheça nada. Isso a gente quer, a nossa preocupação é uma só. A gente tem esse orgulho aqui dentro do peito nós temos, que nós fizemos, que nós arrastamos isso, que nós fomos lá, nós brigamos com todo mundo, nós fizemos o samba tocar no rádio. Nós fizemos essa realidade que existe aí hoje. Nós fizemos isso aí, nós fizemos isso andar. Então, o que a gente tem saudade, e a gente enxerga nos dias de hoje, exatamente dessa maneira, porque nós lutamos muito para tornar o samba essa realidade que ele é hoje. E ele precisa de um festival legal. Como a gente estava falando aí no último bloco, a gente precisa de um festival legal para a gente trazer força para que o samba continue aí vivendo bem.
E a gente acredita que a gente teve lá atrás, nós tivemos que usar a black music para colocar o samba no lugar que está. Tem muita gente que nem sabe disso. Os caras não sabem disso, não. O cara acha que chega aqui foi aconteceu, isso que eu estava dizendo para vocês aqui agora. E tem muita gente, inclusive, que está nesse meio aí, os caras, um grande mal, um dos grandes maus que existem em determinadas, em todas estruturas que se monta, e é exatamente essa coisa. Todo mundo é técnico de futebol. E todo mundo acha que entende de samba. E todo mundo sabe, quer falar, quer meter o bico. Tem gente que não sabe nada. Que só quer grana, quer levar nada. E tem outra, chega, vem com mar e quer falar. Sou obrigado a ouvir. Eu sou obrigado a ouvir, meu. Eu não dou nem atenção, você acredita? Não, sou obrigado a ouvir. Porque o que acontece? Veja bem. A coisa não é difícil. A coisa é feita, inclusive, com humildade, com trabalho, com condições, com estrutura, com cuidados a nível de se ter alguma coisa polida. O que é que precisa para se ter uma coisa polida? Vir da humildade de onde veio o Belo, que dá as pipocadas dele da maneira que ele quer. Tem cara assim, por exemplo, o Péricles, por exemplo, que eu ajudei, tá? Um determinado dia eu cheguei e falei assim, escuta, o do baile da Chic Show aí, tá? O baile andou pra caramba. Ele já me pediu desculpa por causa disso. Já estava bem pra caramba e ele já estava quase que saindo do Exalta Samba. Eu vou, meu, dá pra subir no palco? Não dá, sumiu. Então, mas o que acontece? O tempo passa, a pessoa ganha um equilíbrio, o equilíbrio que ele tem hoje. Ele sabe, inclusive, que ele precisa ter o equilíbrio. O que não pode, o que estou querendo dizer? Que não pode, inclusive, querer chegar, eu sou Belo, virar as costas para o movimento. Ele tem esse reconhecimento, Belo, você acredita? Malandro, todo lugar que eu tô, ele me trata super bem. Esses dias eu fui no belo dia dele aqui no Espéria. Pô, parecia que o senhor era meu. Ele falou pelo menos umas 10 vezes meu nome. Aí ele cantava uma, pô, aquele nosso tempo, hein, Pelé? Meu, ele assim, ele tem um reconhecimento que às vezes nem o empresário tem. Ele me trata super bem. Ele é dessa geração, ele fala, pô, meu, tá louco. Eu dava tapa na bunda dele, ele chegava no mistura, fazia o show, ele ficava lá atrás de mulher, pra lá e pra cá, vai embora, moleque, vai embora, pá, vai embora, sai daqui. Porra, você vai embora, Bela, que senão você já cantou, já fez sua parte. Sendo que na DPM, o Belo era tão duro, não tinha movimento nenhum. Ele, o Crigo, são caras que a gente fez, entendeu? Bom, ele chegava na DPM, nós, pô, cara, moleque duro pra caramba, esse moleque sabe ser mais malandro. O Jorge Hamilton pegou o grupo na época que estava com o Exalto estourado e, pô, nem ligava. Eu lembro que se fosse, eu pagava R$ 1.500 pro show do Soweto, fazia pelo menos 3 por noite. Que naquela época não tinha esse negócio de produção, não sei o quê. O cara chegava, montava e ia embora, sentava o couro e ia embora. E vão pro outro, beleza. Aí estou fazendo o Soweto, e um dia eu estou fazendo o Soweto e o Exalto ia fechar o aniversário do Exalto. O Jorge foi na porra do show. Pô, ele mudou o preço do show na hora, quando ele viu o show do Soweto. Nem ele sabia quanto era o artista dele. Aí, sabe o que eu fazia? Eu anunciava com vocês o Soweto e o Belo. Eu comecei a fazer isso. O Belo vinha por baixo, cumprimentando o povo na beirada da cerca. Teve um dia que a mina mordeu o dedo dele aqui assim, quase arrancou o dedo. Pô, a mina mordeu meu dedo. Não interessa, Belo, se dane, você não quer ser artista. E ele era contratado da nossa gravadora lá, através do Soweto. E eu me lembro que ele saiu no final de um ano de São Paulo e ele já tinha saído do Soweto. Ele que tinha feito o primeiro álbum dele. O álbum tinha saído no final do ano e o carnaval no começo de fevereiro, mais ou menos assim, né? E ele não tinha estourado ainda no Brasil. E ele tinha uns lances assim, né, que ele pisava com os 2 pés assim, andava só de listado e tinha 2 dentes virados assim pra cá. E o cabelo dele era uma encrenca que a gente não sabia o que era, né? Se era loiro, um treco bem atrapalhado. E aí, esse negócio de Belo, e aí tô eu lá no Carnaval do Rio de Janeiro. E vai entrar Beija-Flor.
Aí eu estou naquela entrada de concentração. E aí o Belo, estavam colocando o Belo em cima do carro alegórico. E o pessoal que estava na arquibancada, naquelas arquibancadas de chegada, né? Do canto de cada entrada, porque a escola vem da esquerda para a direita. O pessoal que está do lado direito vê a escola se montando lá no fundo. E a última escola já tinha terminado e o Belo subindo lá no carro alegórico. Mas isso é transformação de ano. O Belo, no começo do ano, o Belo pedindo 50 para poder pagar o barraco. No final do ano, ele já tinha saído do grupo, já era o Belo sozinho. E aí, no começo do outro ano, o carnaval. Quer dizer, coisa de um ano e pouco, alguma coisa assim, mas anda por aí. Tá? Se eu estiver errando agora, eu tenho poucos meses aí. E aí, tô eu lá, de braço cruzado, vai entrar a próxima escola. Pô, beija-flor, né? Beija-flor. Aí as meninas lá, de repente, quando o pessoal da arquibancada viu que o Belo estava subindo, Belo, cadê você? Viemos aqui só pra te ver. Eu falei, quem? O Belo? Quem te viu? Aquele cara lá. Então você veja a vida, gente. Essa arte, inclusive essa coisa que a gente fala aqui, essa coisa que a gente tem, essa gana, essa coisa que a gente gosta, que faz, que é a nossa vida, que a gente fala do grupo do samba, que a gente fica contando aqui, a gente tem inclusive um orgulho muito grande de falar dessa coisa do Zeca, né? Essa coisa que o Zeca chegou, inclusive a gente estava comentando sobre o lance que o Zeca chegava ali, ficava sentado na calçada na Barra Funda, ele magrelinho pra caramba, mas sempre gente boa, né? E o samba, ele tem todas essas forças para criar grandes astros. Precisa-se ter cuidados para poder ter grandes astros como os artistas que vêm vindo nos últimos tempos, tipo Tiaguinho, que é bem formado, que tem o Belo, inclusive, consegue segurar a gente. E eu acho que uma das coisas que precisa na estrutura de próxima formação, a gente tem que trazer realmente através dos grupos e lapidar, inclusive, os caras. Pra gente ter. Porque o que acontece? Existe uma briga, inclusive, uma briga que de repente o pessoal não dá valor. Você vê, por exemplo, a pegada de duplas sertanejas. O cuidado que se tem, inclusive, para os caras poderem chegar e entrar com boas composições, com boa aparência, inclusive, de se cuidar dos caras. Tem muita gente que chega, os meninos quando chegam para festivais, que eles chegam todos cru, meu. Todos cru. E a gente fazia lá, inclusive, esse negócio, inclusive, de grupo, quando os meninos começaram a mexer com esse negócio de grupo, esse negócio, inclusive, também é uma coisa que vinha de lá. Esse negócio de grupo, o pessoal começou a ver esse negócio de falar antes, lá na Black Music, que os caras queriam dançar, antes de cantar. Os caras queriam dançar. Os caras começaram a dançar. Chegou uma determinada época que os caras começaram a dobrar música americana. As pessoas lá da época, tá? O pessoal dobrava, ficava cantando a música de fulano ou de Bertano. Só que a coisa veio vindo devagarzinho, o pessoal conseguiu enxergar que ele podia cantar em português. E cantar em português dava para cantar samba. Então tem esse movimento aí. Aí o movimento ele cresceu, ele é hoje uma potência, inclusive, muito grande. Você vê, inclusive nós estamos recebendo aí uma agora, nós temos que agradecer essa entrada da dona do pedaço. Não, ele tá nas três novelas, tá samba. As 3 novelas. Concorda que não é por acaso? É que assim, Luizão. Tem que pegar com as duas mãos. Tem uma parada que é o seguinte: o Carnaval do Rio de Janeiro está desacreditado. E o Carnaval é da Globo. E a Globo é onde? É no Rio de Janeiro? Então o que acontece? Isso, você vê, eles são tudo malandros. Eles estão usando. Comercial. Para você crescer o movimento do Carnaval, eles já estão nas 3 novelas. E na novela que vai virar agora também no final, mesma coisa, samba de novo. Entendeu? Então isso é assim, eles já estão usando o caminho, entendeu? Aí o que acontece? Para a gente abrir um outro circuito. Então o que você tem que fazer? Você
vem com coisas novas, que você vai encaixando. O que eles fizeram? Como não tinha novidade boa, eles foram nos velhos. Pode ver, todos os sambas que estão tocando é velho. Que põe um pouco para cantar. Pezinho, a gente estourou bastante. É porque é um assunto que nem o Luizão falou, precisava de muitas horas para falar. Vamos pro quinto tópico, Pezinho. A gente está se aproximando no final do nosso podcast. Na sua opinião, quais mudanças prejudicaram o cenário do samba? Esse é bom, hein? Pelé. Pelé. Fala a verdade, Pelé. Nós vamos falar a verdade aqui agora. Puta que lá. Vai nas rádios, não? Vamos, no final. No final. Vamos no samba primeiro, aí depois a gente vai do outro lado. Gente, é uma série de coisas, A gente tem um problema muito sério, que nós trabalhamos com os negros. A cultura do samba é da negrada. Eu vou por um caminho, depois eu vou passar para o homem, porque eu já tenho história. Eu vou por um caminho aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque a gente fica competindo entre a gente. Então, por exemplo, é raro um cara que fala bem assim, que nem eu falo. Poucas pessoas falam do Luizão que nem eu falo. Entendeu? E o cara que aprendeu muito com ele. Então, a gente tem concorrente. Aí eu vou voltar lá atrás. Por que nós temos um problema? A cultura nossa negra é enraizada na macumba. Nós vem lá de trás, vamos lá atrás do navio, o cara vem no navio, os caras soltavam lá, navio negreiro, soltava 200 negros lá, chegava aqui 100. Mas pô, só tinha negro no navio, e onde foi para isso? Se mataram, a gente já vinha brigando de lá, se matando de lá. Aí essas dificuldades dificultam muito as nossas coisas, entendeu? O cara vê o Luizão, em vez dele tentar ajudar o Luizão, não, ele quer derrubar. Olha o chapéu do Luizão, cara, eu não tenho um chapéu desse. Puta que pariu, cara. Não precisa nem falar do carro. Então, a gente briga entre a gente, sendo que a gente não tinha necessidade. Malandro, se nós desse uma meia unida, não precisa unir muito, meia unida. É ruim de pegar a gente, cara. É ruim de catar, nós temos o domínio, nós temos o controle disso aqui. Que é os negros americanos lá. Eles são assim, eles são unidos, entendeu? Então, nós temos esses problemas. Começa por aí, entendeu? Essas dificuldades, nós ficamos amarrados. Pô, tô legal, eu não vou no programa do Pezinho porque o Pezinho é branco. Pô, peraí, o branco, mas ele tem um branco que está cuidando do negócio do samba. Não tem nenhum problema com a cor dele, entendeu? Eu subo no palco e falo assim, pô, aqui é festa de negro, mas os brancos que estão aqui, eles são negros também, sabe por quê? Porque eles gostam dos negros, por isso que eles estão aqui. Então nós temos uma dificuldade de nós conviver com nós mesmos, cara. Por que eu vou ajudar o Luizão? Por que eu vou ajudar o Luizão? Por que eu vou falar bem do Luizão? Ele é negro. Porra, cara, ele teve trilhões, ele cuidou de não sei o quê, ele fez não sei o quê. A gente erra. A gente não tem o controle do nosso negócio. Entendeu? Malandro, o conhecimento que ele tem, você imagina ele dentro de uma rádio, ele dentro de uma televisão. Aí você pega eu vou citando coisas no outro caminho para você entender. Você pega uma Patrícia Liberato com o QI que ela tem, cara, ela não está na televisão com a imagem que ela tem. Ela tem que estar na televisão falando de samba. Entendeu? São coisas que a gente tem na nossa mão. Entendeu? Então, essas coisas foram amarrando, amarra aqui, amarra ali. Nosso negócio é tudo amarrado, entendeu? Tudo amarrado, nós somos tudo travado. O cara, porra, caramba, o sapato do cara. Porra, eu não posso ter esse sapato. O que eu trabalhei? O cara não vê o tanto que você... Meu, quando eu fazia DPM, eu chegava na DPM às 5 horas da manhã para ver a montagem. No dia anterior eu estava fazendo a montagem. Eu cheguei e passaram, às vezes, do Palmeiras, a mesma coisa. Beleza, você tem uma equipe, mas o seu olho técnico não tem jeito, cara. Você tem que estar lá, acompanhando. Então, essas coisas foram amarrando. Aí, Luizão, segue. Vou nem falar mais. Então, vocês vejam bem, gente.
Qual é por que o Pelé, inclusive, está falando esse lado básico das pessoas que criaram, ajudaram de uma maneira, mesmo atrapalhando, né, dessa maneira, inclusive, que o Pelé está explanando, pessoas, inclusive, que a gente tem que ver, isso é uma coisa de dentro de casa, tá? Isso aí tem, inclusive, uma bifurcação, inclusive, assim, a gente tem essa dificuldade com os produtores, são pessoas, inclusive, que brigam, de repente até tem umas pessoas que atrapalham nessa linha, que deveriam, inclusive, vestir a camisa de saber dividir, como ele estava dizendo. E nós temos também, já tivemos dificuldades com as pessoas, inclusive, que nós fizemos andar. Esse é o grande problema, as pessoas que se faz andar. Eu estava falando, inclusive, aquela hora do dízimo. O que acontece? Acontece o seguinte: um dos maiores problemas que existe com esse lado de produção, nós somos, de repente, nós somos voluntários, nós somos empresários de raça, porque a mãe dele deu algum tostão para ele poder correr atrás. Poder correr nada, ninguém deu nada para nós. Ninguém deu nada para mim. Ninguém deu nada para o Pelé. Eu me lembro que eu fiz o primeiro evento com dinheiro de 13º. Com 15 anos de idade. Chegaram, vou fazer um baile, vou fazer. De juntar o dinheiro, não tinha, tá. Der o sinal ali no mês de abril, pagar a parcela o ano inteiro para chegar a fazer um baile no final do ano primeiro para poder andar. Então ninguém deu nada para nós. Então o que acontece? Acontece o seguinte: isto chama as pessoas, isso é documento, isso é pensamento que as pessoas, inclusive, têm que respeitar, sim, o que nós fizemos por isso. Quando a gente respeitar, sim, a gente não quer respeito de nenhum, porque nós não vamos ganhar taça nenhuma com isso. Nós queremos que isso seja respeitado a nível de ser colocado como brinde para o que nós precisamos no futuro. O povo precisa tomar cuidado de aprender a se acertar como empresário, novos empresários. O que acontece? Qual é o erro? Por que a gente está falando sobre isso? Porque o que acontece? Ele tinha a dádiva, ele tem a luz. O Luizão teve a dádiva teve a luz. Tem muita gente que não tem nada. E ninguém anda por acaso. Precisa de ter uma luz. Tem que ter uma luz. Não tem luz? Se vira, corra atrás da sua luz. Todo mundo tem uma luz. A luz existe. A luz é a força. A luz é o correr atrás. A luz. Pelé. O Luizão colava o cartaz. Sempre colei com o maior orgulho. Eu fazia lá aquele primeiro show que fez lá do Palmeiras, que a gente conseguiu numa multidão que eu falei aqui no começo, que a gente, inclusive, que o pessoal, o som não conseguia superar a voz do povo. Cartaz colado de Mogi das Cruzes e a Jundiaí, de Tapicírica da Serra às Conchichinas, de qualquer parede que virava. Fazia-se naquela época 10 mil cartazes, 10 mil lambe-lambe. 10 mil lambe-lambe. Cartaz vermelho, data só, que é para memorizar. Data, Chic Show, Jorge Ben, Palmeiras. Só, mais nada. Então, trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, entrava da escola às 7, saía às 11, das 11 colava cartaz até às 5 da manhã. Ninguém deu nada. Agora, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que... Isso que eu estou dizendo para você, veja bem. O cara, de repente, está no palco, mas não sabe o sacrifício que se deu lá atrás. Quando a gente fala do dízimo, qual o problema do dízimo? Ninguém quer saber.
Quem está fazendo sucesso, quem está estourado, não quer saber. Não quer olhar, não quer saber de maneira nenhuma. Porque o que acontece? O que a pessoa precisa? Ela precisa apenas respeitar. Respeitar e ajudar a coisa a andar. Se a pessoa está ali, junto, vamos trabalhar, que eu digo, o que eu estou falando? Eu estou falando, inclusive, do movimento samba, do movimento musical. Tá? Então, se tem esse tipo de respeito para poder fazer um trabalho em cima, se unir com outras pessoas, mas inclusive com cuidado. O maior cuidado que se tem nesse meio aqui é exatamente as pegadas, inclusive, que a gente tem aqui. Que se pergunta para o Pelé, o som, que a preocupação que a gente tinha lá atrás com isso, coisa que a gente veio criando com muita dificuldade, que ninguém passou para nós tivemos que se virar. Hoje, o que acontece? Existe esse lado, inclusive, assim, da coisa acontecer muito rápido, as pessoas também têm muito esse negócio de cópia. Quer fazer tudo, o cara quer copiar. Não tem que copiar nada, meu. Tem que pôr a cabeça para funcionar, para fazer alguma coisa nova. Então, o tempo é novo. A era é outra. O tempo está andando. Então, você tem que andar para frente, fazer outras coisas, fazer coisas novas. Então, nós precisamos de coisa nova. Com o samba, a gente precisa de coisa nova. A gente precisa de coisa nova. Agora, nós temos, inclusive, qual o grande problema que se tem, inclusive, com o samba? O samba, o dízimo maior, que é o resultado de grana, vai para as mãos erradas. Vai para a mão de quem não dá nada de volta para o samba. Nós temos, por exemplo, emissoras de rádio em São Paulo, no Brasil, que vivem, inclusive, do samba. Já viveu, está arrumado. Eu inclusive, eu tenho uma história de rádio aí, lá de Excelsior, a máquina do som, de difusora Jet Music do Sumaré, de época de TV Tupi, ali que tinha emissora paralela, e da Excelsior, máquina do som, era do Marco Antônio Galvão, que era produtor dos originais do samba. Lá atrás, Boninho trabalhava lá e a gente já vivia ali nos meios das rádios querendo brigar com a coisa. Quer dizer, a gente sempre foi entrão. A gente sabe de música. Da onde que vocês são? Porque nós somos entrão, porque a gente chegava e queria saber como que é o bagulho, meu. A gente queria saber como que é. Por quê? Porque música é arte. Concorda? Concordo. Então, música é arte. E a música, ela sempre serviu de inspiração pra gente. Esse amor, essa loucura que a gente tem aí de ficar falando dessas coisas todas, é pela arte. Do que é isso aí. Só que as pessoas precisam entender esse treco, caramba. Tem uns caras que vêm de alegre, o cara vem de alegre, sabe? Esse negócio que o Pelé tá falando, os caras chega, quer fazer, não gosta do lance, gosta do quê? Gosta do din-din. Não, meu, aqui a gente gosta porque tem o seguinte, a batida do banjo deixa a gente mal. Pezinho, a gente estourou. A batida do banjo deixa a gente mal, a gente passa mal com a batida do banjo. A gente não tá de alegre na parada. Tá certo. Pezinho, só que tem uns a gente cara... queria deixar, né? Mas a gente estourou. Tem o Luizão vai fechar. Tem uns caras rock and roll na parada, leva grana, tem uma pá de artista duro, não tem condições nenhuma. Os caras tá rico, tem avião, tem isso, tem aquilo, e tem o seguinte, bota a banca, fala besteira pra caramba, não sabe nada do bagulho. Então tem que respeitar. Chega aqui, espera aí, meu, aqui tem uma cultura, meu. Aqui tem um sangue de um povo. Aqui tem o dividendo desse povo aqui, ó. A gente não é mais do que ninguém. A gente tá aí no respeito. A gente quer vender, inclusive, nossa arte. Só que a nossa arte tem que ser respeitada. E o que ele disse, que eu disse, o lance do dízimo, é o seguinte, porque o que acontece? O dinheiro não volta pro mesmo local. Ele vai pro local fora. Tá certo? O dízimo é o seguinte, você pegou o dinheiro aqui, põe aqui, para fazer outras coisas. Tá aí a igreja do homem falando aí. Para retornar. Você tá entendendo? Sim. Como é que vai retornar? Entendeu? Você pega o dinheiro para outro lado, você pega o dinheiro para outro lado, não volta, então você não tem reposição dentro do sistema, entendeu? Aí o que acontece? Vai morrendo.
Aí, pô, você tem que ficar uns loucos vibrando com isso, tem que ficar correndo atrás, entendeu? Esse é o problema do dízimo. O dízimo tem que voltar. O cara da igreja, por que as igrejas vão crescendo? O cara não vai lá, paga, e Pezinho, a gente está entrando nos momentos finais do nosso podcast. Eu ficaria aqui 3 horas ouvindo eles, que é muita história, muita coisa boa, né? Muito Pezinho, aprendizado. eu gostaria que você abrisse o último tópico para a gente finalizar o nosso podcast. Nos 10 minutos finais que a gente tem. Vamos lá. Na sua opinião, o povo da periferia está carente de grandes shows e eventos? Pô, não tem, né, cara? Ele é problema. Não tem. Nós estamos pesado para nossa área. Primeiro que assim, com essa crise do país, o cara não tem trabalho. Se ele não tem trabalho, como é que ele vai sair? O cara não consegue. Hoje a noite é cara, cara. Muito cara. Muito cara. Entendeu? Você faz uma matemática aqui simples e objetiva. O ingresso de um evento hoje, bom, custaria aí R$50. Aí vamos fazer uma matemática rápida só para a gente chegar num ponto denominador. Sai ele e a mulher. Você vai sair com uma carinha, uma gracinha. Tá certo? O cara ganha hoje, a nossa periferia, o cara ganha o quê? 1,5, não chega a 1,5, 2. Vamos dizer que o cara ganha 2 contos por mês. O cara ganha bem, o cara ganha 2 contos por mês, ganha bem. Ele tem base, 3 filhos, 4 filhos. Pô, legal. Tem a mulher, os filhos, 2 contos não dá para ele viver direito. Já. Aí ele vai para a noite, 50 cada um. Vou fazer uma matemática aqui rápido, R$100. Certo? Ele vai beber alguma coisa, vamos fazer ruim, ele gastou na noite 150, R$200. Se ele for esticar, vai mais 100, 300. Ele consegue sair quantas vezes no mês? 300 ele gastou numa noite, ele e a mulher. Entendeu? Então ele não consegue ir nos eventos. Você tem que se adaptar aos valores, os preços, as coisas. Então fica difícil para você atender. A gente está com esse sistema, eu adotei um sistema de eventos de tarde, que você pega o público adulto de tarde. Você não consegue mais ir para DPM, como era o público de primeiro, acabava a DPM 10 horas da manhã. Pô, não esquece. O cara chega às 4 horas da manhã, ele não aguenta mais à noite. E o público adulto, que é um público do fundo, Alcione, ele só sai de tarde, ele não aguenta sair à noite. Então ele vai até às 10 horas. Aí eu usei um sistema que eu comentei com vocês anteriormente. Para você trazer a família para o evento, a criança não paga. Aí você põe brinquedo no evento. Então ele consegue levar a mãe, vai ele e vai o filho. Nós temos um outro problema que a nossa cultura negra tem. 90, 80, vamos fazer uma conta para não ser muito grosso, 80% dos negros tem filho e não é casado, ou é separado. Beleza? Chega no final de semana, vou mandar um segredinho, né? Chega no final de semana, o filho tem que ficar ou com a mãe ou com o pai. E eles são sambistas, não é isso? Aí ele só pode ir aonde? Até um horário 10 horas da noite. Ele não pode ir até mais. Na noite, depois das 10, você não pode sair. Tá certo? Como é que você vai levar seu filho? Moleque tem 8 anos, 5 anos, 6 anos. Então você tem que readaptar dentro dessa readaptação dos eventos. Então você consegue. Primeiro que é uma técnica para você trocar a geração, tá? É uma técnica, porque ele pode levar a mãe dele, e pode ir ele, e pode ir filho dele. Tá certo? E você consegue ensinar o moleque novo a começar a gostar de samba. Você não precisa... Ele tem a favelinha dele, mas o pai dele gosta de samba. A mãe dele gosta de samba. E aí a senhorinha quer ir. Esse show agora do Fundo de Quintal e Alcione, eu tinha público de 85 anos na quadra do Camisa Verde e Branco. A média do público do Camisa Verde e Branco nesse último evento era 65 anos. A média do público era 65 anos. Eu tive de pôr mesa na quadra inteira para que você consegue levar a senhora para o show, porque ela não aguenta ficar de pé, entendeu?
E assim, eu tenho um termômetro que o telefone do meu escritório é que atende. Eu estou no meu escritório, eu acompanho, entendeu? Eu acompanho minhas coisas de perto, entendeu? Ah, não é, deixa lá, não. O telefone que toca no meu escritório. Eu não ponho o telefone no camisa. Eu ponho o telefone no meu escritório. A minha secretária está atendendo, eu estou vendo aqui. Vende o camarote aqui para a gente saber como é que funciona. Então, essa carência dos grandes eventos, não tem jeito, não dá, o cara não consegue mais, você tem que fazer nas coisinhas pequenas e você não consegue mais, você não tem artista também para reunir mais um número de público grande, entendeu? Você não consegue pôr mais 10 mil pessoas no local, a DPM ela esquece, ela não funciona mais, entendeu? Para você fazer um negócio lá, você tem que unir, a conta não fecha, para simplificar a conta não fecha, sabe por quê? E tem um outro problema muito sério. Os artistas que tem um topzinho mais ou menos, eles, porra, mas meu painel, mas meu não sei o quê, ele não consegue dividir. Eu não consigo fazer os melhores do ano mais com um artista grande. Porque ele não consegue dividir. Você fala para ele assim, vamos fazer. Meu, é tudo coisa montada, tudo coisa esquematizada, tá? O Neguinho da Beija-Flor estava morto. Aí, beleza, vamos gravar os melhores do ano. Eu pus... surgiu a geração da molecada, começaram a roncar pra caramba, papapá, e esqueceram os velhos. Eles são foda pra caramba. Por isso que a gente comenta que é difícil você unir. Entendeu? São foda. E eu era um cara que mandava no mercado, entendeu? Aí, pô, beleza. Vamos fazer os melhores do ano. Vamos. Eu pus o velho com o novo, o velho com o novo, o velho com o novo. E eu trouxe o velho pra dentro do sistema. Vou te dar um exemplo pra você. O Pezinho foi gravar os melhores do ano. Ele só gravou os melhores do ano porque foi eu que pedi. Ele foi falar com a Beth Carvalho, ele foi humilhado lá. Verdade. Ele foi humilhado, foi ele o Arlindo. Ele foi humilhado, é o jeito, temperamento, postura de determinados artistas que é meio complicado. Entendeu? Como é que você vai fazer isso? Entendeu? São coisas que a gente... E aí tinha o respaldo meu, que eu tinha o peso, e é o Pelé. Ela morreu fã mesmo. Ela fez aniversário de 50 anos, comemorou aqui, mandou a secretária dela me ligar, me deu uma mesa. Convido o Pelé. Os pretos, eles são muito chegados, eles eram muito chegados nela. Eles iam na casa dela. Ele falou, Pelé, tem uma parede, um quarto lá, só de disco de ouro que você deu para ela. Quer dizer, onde ela vivia, era a mesma coisa, um respeito. E aí a gente fugia, porque ela tem um gênio terrível também. E aí a gente fugia. Eu dos últimos 3 anos, eu só falava com ela quando não era show meu. No show meu não dava pra falar, ela era chata pra caramba, ela era chata pra cacete. Entendeu? E a gente segurava a onda, mas põe o nome, o peso, entendeu? Então hoje você não consegue fazer mais os grandes eventos. Não tem como fazer. A conta não fecha, por causa que você tem que pôr a molecada. Você tem que misturar. E aí essa mistura... você vai falar com o sorriso maroto, ele não vai fazer mais nem ferrando. E você tem que fazer o velho com o novo. O velho com o novo. Ele trabalhou com o Thiago. Vamos gravar com fulano de tal. Quem? Quem? Então, na verdade, o que você vê que está falando? A gente está falando aí com o cara principal da periferia hoje, com o mundo de samba. Tá? Então, o que é que você tem que analisar? Se você vê o depoimento dele dessa maneira, o que precisaria ter? Gratidão, a compreensão das pessoas, inclusive, saberem. Veja bem, eu sou chato com esse negócio, que eu meto a boca nesse negócio de uma maneira assim, onde eu posso. Eu não tenho muitas oportunidades para falar, inclusive eu agradeço a oportunidade para estar falando aqui, que muitas pessoas vão ver. Ele está falando de uma coisa que precisa do quê? De união. Que deveria, inclusive, ter... Veja bem o que acontece. Ele está falando, inclusive, eu mexo na ferida. Sem querer meter o pau lá no Thiaguinho. Mas ele tem dificuldade de levar o Thiaguinho para a periferia, para poder fazer uma coisa encostada com o pessoal. Porque o que acontece? As outras concorrências ficam puxando ele para lá, para outros lados. Ele fica dificultando, inclusive, para ele. Ele vai ter que fazer ali uma coisa que a gente precisa. O que é que precisa? Precisa de se ter conhecimento do que é o samba. Tá? Desde a ideia lá de precisa do festival. Por que precisa do festival?
Precisa do festival porque a gente não tem um time total. Que daqui a pouco os outros também já Ele esqueceu que veio do festival. Ele veio do festival. Então o que acontece? Ele não participou do The Voice? Ele veio do festival. Veio do festival. Então as pessoas precisam participar de uma maneira, inclusive que a gente está falando esse negócio do dízimo. O dízimo, inclusive, tem dois lados. Tem o dízimo de quem se aproveita, tem o dízimo, inclusive, dos artistas que tem que se ver também, que sabe, de saber de onde veio, de respeitar, inclusive, o povo que tem. Que hoje, de repente, o cara vai pro Rio, o cara vai não sei para onde, mas tem que entender que a base dele, por exemplo, o cara de São Paulo, o cara do Rio de Janeiro, tem que entender que tem que entender a periferia dele também, de encostar com as pessoas. Agora, qual é a realidade? A realidade é uma só. Nós temos uma arma muito forte, que a gente, inclusive, tem ela com facilidade na mão. A música do nosso país, era o nosso ritmo. Dá uma condição tão grande esse negócio, quando você fala esse negócio de samba. Pô, meu, que dificuldade que tem o samba, meu. Vê o cara chega, pega um pedacinho de couro no pandeiro, tac, tic, tac, tic, tac, que vai pra lá, vamos cantar, canta meu povo. Mexe com a alma, com a facilidade. Com um pedacinho de couro. Não existe pandeiro, não tem pandeiro caro, tem tamborim caro, não tem nada caro, meu. E tem outra coisa, uma coisa que a gente gosta. Eu não fico fazendo média, não. Veja bem como que eu vou lá fundo, sabe? Eu vou lá buscar mesmo esse negócio, esse sentimento aí. Essa coisa assim, de como você gostar de música romântica. Porque esse negócio de você sabe que. Pô, ainda ontem eu estava ali, tem um cara lá, um brancão lá com o rádio lá, um pagode do cara, e o cara os caras tá ali. Ô meu, você gosta de samba? Putz, eu sou apaixonado. Então, o que acontece? Nós temos uma grande arma na mão. Nós temos uma grande arma na mão. Ela precisa ser dirigida, planejada. As coisas que nós fizemos lá atrás, que nós fizemos isso crescer, foi que a gente trabalhou em cima, com cuidado, inclusive um desses pontos aqui, ó, dos grandes shows da periferia. Se você for lá falar, se você for ver, veja bem como que era a coisa lá atrás. O negócio dos bailes, o baile lá, por exemplo, o baile da Chic Show, baile de periferia, do povo da periferia. A sequência de eventos de samba, por exemplo, do Pelé, coisa de periferia, na Rosa de Ouro, para pegar o pessoal da Zona Norte. A gente nunca foi lá na elite tocar samba lá. Não que a gente tenha preconceito. Samba todo mundo. Hoje o samba rola no mundo inteiro. Rola tá aí todos grandes artistas rolando no mundo inteiro. Tem gente que nem trabalha no Brasil, trabalha no mundo. Exatamente isso. Trabalha no mundo, tá? O cara tá em Los Angeles, tá no Japão, tá? Então o que acontece? Tem que se respeitar. Tem gente também que não trabalha no mundo porque não quer. Tipo do Diogo que ele tava falando. Por quê? Porque faz errado. Você entendeu? Agora, gente, veja bem do que nós estamos falando. Eu, inclusive, estou um pouquinho mais longe, né? Que eu não sou tão autêntico de samba como o Pelé. Eu sou mais da black music, né? E a gente tem essa coisa realmente do sangue. Mas, pô, qual foi o dia que o Diogo Nogueira teve a preocupação? Pô, vou ter o seguinte, ô Pelé, vem aqui, vamos arrumar, ajuda eu a escolher 2 músicas. Porque ele tem ouvido, ele sabe o que. A gente sabe, inclusive. Veja bem, inclusive de um mau gosto, desculpem o mau gosto, é uma falta de cuidado com a coisa. Que tem que ser feita. Tem que ser feita para a gente poder ter grandes shows na periferia, com os nossos artistas, inclusive, bem cuidado, com os nossos festivais rolando, com as pessoas, inclusive, olhar isso com carinho. Não querer só aproveitar desse negócio aí. Esse negócio essa coisa, essas palavras samba, tem que se ter respeito pela coisa tão simples que ela é. E a força que ela tem, inclusive, que representa esse povo que tem essa necessidade. E as pessoas, inclusive, deixam isso se perder na mão de pessoas, inclusive, que querem se aproveitar, se aproveita, não traz de volta.
Tá? Tava lá, quando eu falo inclusive do Clube do Samba, que ele é realmente um grande exemplo que levou, inclusive, um dos maiores astros nossos, que vendeu tudo que tinha para poder, inclusive, trabalhar em cima disso aí, de reunir todo o povo. Teve que morrer para largar a coisa lá e, inclusive, toda quebrada. Por quê? Porque as pessoas, inclusive, têm que ter respeito com esse ritmo chamado samba. Tem que ter respeito porque ele é uma luz, ele é uma arte, ele é respeitado no mundo inteiro. Sem investimento nenhum, meu. Coisa simples, coisa nativa, tá? De se bater o surdo, de se cantar com o gogó, com a alma. Coisa fácil, que ninguém não tem grana. Então as pessoas têm que respeitar isso. A gente tem que respeitar porque não tem como. Para a gente crescer com o samba novamente. Eu acredito que o povo da periferia vai querer... Que é a base, né? É a sustentação do negócio. Vai estar sempre junto com o samba. E é com essa explanação, Pezinho, que a gente chega ao final do nosso 11º episódio. Foi muito importante a participação de vocês, foi muito bom. Pelé, muito obrigado por dividir com a gente essas histórias maravilhosas aí. Eu só tenho que agradecer. A gente, quando tem um espaço... primeiro que o Pezinho é um amigo antigo, a gente sempre se respeita. Às vezes a gente não tem tempo, mas assim, essas coisas eu procuro sempre ter um tempo. Quando vai falar da minha área, da área que a gente mexe com carinho. Então é um prazer imenso e a hora que precisar a gente está aí. E a gente precisa somar um com o outro para a gente tentar ajudar em alguma coisa. Pelo menos é uma coisa que eu penso e faço. Eu não tenho restrição a isso. Eu gosto do que faço. Não, não gosto, eu sou apaixonado. Eu estou há 35 anos cuidando desse negócio que se chama samba e não abro mão, tá? Eu não abro mão. Eu não deixo nem tocar funk no meu negócio. Porque eu sou apaixonado por samba, apaixonado pelo que eu faço. E não tem preço, né? Não é o dinheiro que move eu. Move eu é o sangue de dentro. Obrigado. Maravilha, obrigado a gente, imagina. Luizão, brigadão por ter dividido com a gente. Obrigado. Inclusive, legal esse formato de vocês, um formato moderno, né? A coisa está andando bem por aí. E foi uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Que honra. E quero ver, isso gravado também aí, né? A gente tem que ver de perto. Muito obrigado. A gente, se tiver mais, a gente está aí. E conte com a gente, tá? Conte com a gente a nível de planejamento para alguma coisa. Vamos mudar essa coisa aí. Vamos trabalhar, vamos fazer festivais aí, vamos arrumar novos grupos de samba. Eu acho que o samba não pode parar. É isso aí. O samba não pode... Pezinho, aprendeu pouco hoje? Pô, aprendemos bastante, né? Pelé, Problema e Luizão, que show. Só tenho a agradecer também pelo Pelé ter vindo, por ter aceito o nosso convite, ao Luizão também. E agradecer a galera, a audiência que o Fórmula do Samba já está tendo, né? A galera está entendendo bem. Sempre um convidado que já tem uma grande bagagem, passando algo que vai agregar e trazer muito valor para essa galera aí que sonha em viver do samba. O samba é muito mais do que um movimento, do que um segmento e do que sucesso. O samba tem que vir da alma, o cara tem que fazer com paixão mesmo. Eu dei certo assim e eu acho que os maiores compositores e os maiores artistas deram certo assim. O Pelé faz com amor, o Luizão faz também com amor. Então eu tenho certeza que a gente está contribuindo com o samba. E o samba é a cara do povo, a cara do Brasil e a gente está no caminho. Compartilhe então esse vídeo, ouça esse podcast nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, vídeo no YouTube. Até a próxima quinta-feira com mais um podcast, mais 2 convidados especiais aqui com a gente. Valeu, galera! Pode pôr,